está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nesta manhã maravilhosa. Nós estamos em família, porque a igreja é uma família, é a família de Deus. E brevemente, ninguém vai estar longe mais, porque o Senhor está vindo aí para nos levar, e brevemente todos estaremos juntos, adorando ao nosso Deus. Aleluia! Então vamos aproveitar o nosso tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos fazer leitura de 2 textos para a nossa meditação nesta manhã, antes de participarmos da ceia. Se eu não disse, ou se eu falei e a memória já falhou, sejam todos bem-vindos à mesa do Senhor. Tá, irmão? Seja bem-vindo à mesa do Senhor. Essa mesa não é da igreja, não é do pastor, não é do diaconato, mas a mesa é do Senhor. Se você tem o Senhor na sua vida, essa mesa é para você. Seja bem-vindo à mesa do Senhor. Nós vamos ler o primeiro versículo, Êxodo 3,15, e depois o segundo, Atos capítulo 3, verso 13. 2 textos para a gente meditar antes de orar, antes de participarmos da ceia do Senhor. Muito bem. O primeiro texto, Êxodo capítulo 3, verso 15, que diz assim: E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Aleluia. E o segundo texto é Atos 3, verso 13, que diz assim: O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Amém. Só esses 2 textos aí. Vamos orar. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça ao Senhor que nesta manhã Ele possa grandemente nos abençoar, porque somos filhos dEle, somos ovelhas do seu pasto, somos povo escolhido, somos propriedade exclusiva do Senhor, comprados não com coisas perecíveis, nem ouro nem prata, mas comprados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue imaculado de Jesus Cristo. Aleluia! Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui nesta manhã na tua presença, juntos, meu Deus, com o teu povo, para celebrarmos a vitória, celebrarmos a vida. Aleluia, te louvamos, porque tu venceste a morte, venceste o inimigo, venceste o mundo, Senhor, e nós te louvamos, porque a tua vitória é a nossa vitória. Aleluia, Senhor. Pai Santo, eu te peço
nos abençoe nesta manhã, abençoe aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, abençoe, Senhor, o diaconato, os pastores, abençoe os casais, abençoe as criancinhas, abençoe os jovens, adolescentes, abençoe os homens, as mulheres, abençoe aqueles que estarão nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos e abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame bênção sobre nós. Levanta os abatidos, cura, Senhor, os enfermos e opera milagres no nosso meio, porque tu és Deus de milagres, tu és Deus de maravilhas. Levanta, Senhor, aquele que está no leito de hospital. Levanta, Senhor, aquele que está em casa, prostrado sobre uma cama. Opera milagres, Senhor, arrancando a doença, livrando esta pessoa do mal e afastando toda a perturbação e todo o mal, Senhor, daqueles que nos assistem. Coloque as tuas mãos e nos abençoe nesta manhã. Eu te peço, meu Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, fale conosco hoje, em nome do Senhor Jesus, e nós te pedimos hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podei-vos assentar. Obrigado, podei-vos assentar. Muito bem, alguém aceita a água? Glória a Deus. Eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção, que Deus quer nos ensinar aqui hoje. O assunto que nós queremos abordar é o assunto que Deus falou para Moisés. Moisés, este o memorial, este é o meu memorial de geração em geração. O que Deus está dizendo aqui para Moisés? Lá no monte, quando Deus o convocou para livrar o seu povo de Israel. Eu quero que vocês nunca esqueçam. Memorial é uma lembrança. Às vezes, fatos ocorridos que marcou a sociedade. Às vezes a pessoa coloca um monumento em memória daquele acontecimento. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um memorial aos soldados desconhecidos que morreram na guerra. Então todos os presidentes, quando são eleitos em vários países do mundo, visitam a América do Norte e chegam lá, colocam flores no memorial para lembrar que aqueles homens deram sua vida pela pátria. Então, às vezes é colocado um memorial, um monumento para lembrar, para que as pessoas nunca esqueçam o que aconteceu naquela nação ou o que tem acontecido naquele lugar. Aqui Deus está falando para Moisés: este é o meu memorial de geração a geração. O que Deus está falando que é o seu memorial? Eu quero ser lembrado como o Deus de Abraão. Eu quero ser lembrado como o Deus de Isaac. Eu quero ser lembrado como o Deus de Jacó. É isso que eu quero que vocês lembram, ou que vocês lembrem. Nunca se esqueça. Agora, para que Deus coloque isto num memorial, é preciso que algo muito grande tenha acontecido. E realmente aconteceu. Esse é o assunto que eu quero abordar. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e o nosso Deus.
Esse é o tema da ministração de hoje. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e o nosso Deus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Muito bem, por que que ele é o Deus de Abraão? Porque ele fez de um homem. Ele fez de um homem pai de uma multidão, porque Abraão, no hebraico, significa pai de uma multidão, pai das multidões. Agora, como ele é conhecido como pai, como Deus de Abraão? Deus de promessas. Quando Deus fala assim, olha, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de promessas. Agora, promessas que se cumprem. Porque a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que haja engano na sua boca. O que Deus prometeu, Ele fará. Ele é um Deus de promessa. Quando Ele está dizendo assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de promessa e que cumpro as minhas promessas. Aqui nesse texto que nós lemos, no contexto, ele está cumprindo uma promessa. Ele desceu do céu para cumprir uma promessa. Antes que Isaac nascesse, antes de Isaac ser gerado por uma promessa, porque Sara era estéril, Sara não podia ser mãe. Então, logicamente, Abraão não podia ser pai. Como é que ele seria pai de uma multidão se a sua esposa era estéril? Mas Deus prometeu, Abraão, eu te darei um filho. Aí ele fala, Senhor, eu não tenho ninguém para receber a minha herança, a não ser Eliezer, que nasceu aqui na minha casa. Eliezer será o herdeiro de tudo. Falou, não, você terá filho das suas entranhas. Sara, tua mulher, terá filhos das suas entranhas. Mas ela é estéril. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. A igreja do Senhor está aqui na terra, em muitos lugares do mundo. Em muitos continentes da terra, a igreja está sendo perseguida. Na Coreia do Norte, irmãos estão morrendo, igrejas sendo queimadas. Foi agora condenada uma criança de 2 anos à prisão perpétua, porque os seus pais estavam lendo a Bíblia na Coreia do Norte. Pegam a criança de 2 anos. O que uma criança de 2 anos é um bebê? Como é que essa criança vai cumprir uma pena perpétua? Ela vai ficar presa para o resto da sua vida. Ela nasceu, 2 anos ficou com os pais e agora ficará eternamente até acabar a sua vida numa prisão, porque os seus pais estavam lendo a Bíblia. Mas Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não for, se não fosse, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também, para que vejam a minha glória. É esse Deus que prometeu e fazer lugar, e fazer as nossas casas, e fazer as nossas moradias. E quando estiver pronto, Ele voltará, e aquela criança
que está presa na Coreia, ela vai sumir da prisão, porque o Senhor vai arrebatá-la. Eles vão procurá-la e não vão encontrar, porque ela será arrebatada de dentro da cadeia. É promessa do nosso Deus. É Deus de promessa. O Deus de Abraão é o Deus de promessa. Ele está aqui cumprindo uma promessa. Ele desceu da glória. Ele desceu dos céus. E disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus havia já dito para Abraão, antes que nascesse Isaque: Abraão, os seus descendentes serão aprisionados e serão escravos por 400 anos. Isaque não tinha nem nascido. Deus avisou para Abraão: os seus descendentes serão presos e ficarão por 400 anos aprisionados numa nação. Mas depois de 400 anos, eu descerei e o livrarei e os levarei para a terra prometida. Passaram-se 400 anos e Deus desceu para cumprir sua promessa. Aconteceu exatamente como ele havia dito. Abraão estava com 100 anos, Sara estava com 90 anos. E Deus lhe havia prometido um filho da sua entranha, do seu interior. Não seria filho adotivo, não seria um filho de estranhos, mas seria um filho das suas entranhas. Mas agora Sara, além de estéril, está com 90 anos de idade. E Abraão com 100 anos. Aí eles estavam lá na sua tenda. Deus desceu e foi encontrar-se com Abraão na sua tenda. Aí, quando Abraão vê aqueles 3 homens, e eles chamam Abraão para sair da tenda, aí Abraão, ele já percebe que há algo de diferente naqueles homens, porque quem tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você vê um servo de Deus, você não se engana, porque o mesmo Espírito que está em nós está nele. Então há uma comunhão, Eu trabalhei numa empresa onde vendia balas, foi a segunda empresa onde eu trabalhei, solteiro, fiquei 2 anos nessa empresa. Quando chegava a época de Cosme e Damião, você sabe que eles partem para comprar bala, distribuir bala para as crianças e vai por aí fora. E eu tinha que atender as pessoas que vinham para fazer as compras, aí levava elas para o depósito para mostrar o que elas queriam. Aí chegou uma senhora, tinha uma família que eu estava atendendo, mostrando o produto que a empresa tinha. Aí ela disse para mim assim: me atende direito. Eu estava de pouco, eu tinha uns 2 anos para 3 anos de convertido. 2 a 3 anos. Ela falou assim: olha, me atende direito, porque senão eu vou colocar o seu nome lá no meu terreiro. Ela falou para mim. Aí a que estava com ela disse assim: ah, mas esse aí está parecendo que é crente.
Eu falei, você é crente? Eu falei, sou. Graças a Deus. Aí murchou tudo. Porque para os filhos de Jacó não adianta encantamento. Aleluia. Um dia um rapaz falou assim, com um irmão que estava sempre pregando para ele, eu vou colocar o seu nome na boca do sapo hoje. Ele falou, você pode colocar na boca do sapo, na boca da cobra, na boca do jacaré, onde você quiser colocar. Que em mim não pega, porque maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Aí ele falou, não, vou colocar para você ver. E foi. Quando ele estava lá na encruzilhada colocando, que o bicho é assim, ele não está limitado ao tempo, nem ao espaço, nem à matéria, porque ele é espírito. Enquanto ele estava trabalhando ali, já colocando o nome da pessoa, já preparando a boca do sapo para costurar, porque à medida que costura, o sapo vai secando e a pessoa atingida vai secando também. Eu já atendi vários casos assim. Então, aí quando ele está colocando, o demônio já foi atrás da pessoa e já voltou, falou, ó, não adianta colocar, porque nós não podemos nem chegar perto dele, porque ele tem uma luz tão forte e nós não podemos chegar perto dele. Aleluia! Aquela pessoa que tem o Senhor Jesus, Deus colocou dentro dela o Espírito Santo e o mal não pode lhe tocar. Aleluia! Aleluia! Abraão saia para fora. E ele sai da tenda. Sara ficou lá na tenda, ouvindo tudo. 90 anos de idade. Abraão, eu te prometi te dar um filho. Ah, Senhor, agora eu já tenho 100 anos. E Sara tem 90. Aí ele fala assim, olha, Abraão, olha para o céu. Já viu o dia que o céu não tem nuvem? E eu acredito que aquele momento já era noite. Porque durante o dia não dá para você ver as estrelas. O único astro que você consegue ver é a lua. Quando ela está o céu bem claro, você consegue ver a lua durante o dia, mas à noite, durante o dia você não consegue ver nenhuma estrela. Então eu acredito que aquele momento já estava escuro. Abraão, olhe para o céu, comece a contar as estrelas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, já foi falado aqui, se foi na semana passada, se não me falha a memória, na nossa galáxia, que compõe os 8 planetas, mais Sol, Lua, tem 100 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. 100 bilhões de estrelas. Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder contá-las. Porque igual às estrelas dos céus será a sua semente sobre a terra. Aí quando ele olha para o céu, ele vê que não tem nem nem por onde começar. Já viu quando você olha para o céu e tem aquela quantidade de estrela, quase uma encostada na outra, que vai aquilo parecendo grãozinho de areia, luminoso, que some de vista. Talvez estivesse assim o céu naquele momento. Aí ele fala assim, será a sua descendência sobre a terra, e daqui a 1 ano, Sara vai estar amamentando. Dentro da tenda ela ri, mas ela não riu de felicidade, ela não riu de alegria, ela riu
porque ela viu a impossibilidade. Ela é estéril, e o tempo de dar à luz para a mulher já tinha passado. Então, ela riu, ela não deu gargalhada a ponto de esse som da sua voz ser ouvido lá de fora da tenda. Ela riu no seu interior e riu. Esse sorriso chegou aos seus lábios, mas sem som. Ele chegou abafado. Aí lá de fora: Sara, por que você está rindo? Por que você está rindo? Por acaso, Sara, há alguma coisa impossível para Deus? Daqui a 1 ano você vai estar amamentando. E 1 ano depois, Sara deu à luz a Isaac. O Deus que promete e o Deus que cumpre a sua promessa. Só que antes de nascer, Deus falou a Abraão: a sua descendência ficará aprisionada numa nação, mas depois de 400 anos eu virei e tirarei esses seus descendentes desta nação, e eu vou punir essa nação que escravizou os seus descendentes, e eles vão sair com todas as fazendas desta nação nas suas mãos. E eu quero dizer para você uma coisa: os descendentes de Abraão foram para o Egito, na época de Jacó, a pedido de José, filho de Jacó, e Faraó falou: José, pode trazer os seus pais, pode trazer sua família, eles vão habitar na terra de Gósen, uma terra separada. E ali eles desceram para o Egito, porque havia fome em toda a terra naquela época, e no Egito tinha fartura por causa de José, que foi levado para lá para abençoar o povo egípcio. Haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Então eles deveriam plantar, para que quando chegasse os 7 anos de seca, de escassez, eles tivessem estoque não só para o Egito, mas também para as outras nações vizinhas. E José era um encarregado, porque José tinha o Espírito de Deus, e ele havia profetizado que o sonho de Faraó era que viria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então o Faraó colocou José como governador do Egito. Agora chegam os 7 anos de escassez. José começa a vender e comprar terras e terras para o Egito. Aí ele fala dos seus irmãos, e Faraó manda que eles descem. Instalaram ele na terra de Gósen. Nessa época, o Egito deveria ter uns 3 milhões, talvez menos, de habitantes. E 70 pessoas da família de José desceram para o Egito. Mas eles foram multiplicando, eles foram crescendo, eles eram pastores. Enquanto os egípcios eram agricultores, eles eram pastores. E os egípcios não gostavam de pastores. Como o mundo não gosta de pastores, o mundo não gosta de ovelhas. E Jesus disse: vocês serão enviados como ovelhas para o meio de lobos. Nós estamos aqui nesse planeta no meio de lobos. E eles então começaram a se multiplicar. Aí morre o Faraó que convidou a família de José. Morreu esse Faraó.
E o faraó que assumiu o seu lugar não conhecia José, não respeitava José. Ele sabia da história, mas estava preocupado porque os hebreus começaram a crescer. E 400 anos depois, já era uma multidão de 2 milhões de hebreus habitando o Egito, e agora já estava chegando na metade da população egípcia, porque naquela época eles estavam com 5 milhões de habitantes, e agora 5 milhões de egípcios e 2 milhões de hebreus. Aí este faraó ficou com medo, daqui a pouco eles vão se unir com outras nações e vai nos fazer escravos, então vamos escravizá-los. E aí mandou matar todas as crianças do sexo masculino, para que a população de homens, de guerreiros, pastores, não crescessem. Esse é o plano de Satanás. É por isso que nós estamos vendo pastores caírem, porque o alvo de Satanás é atingir os pastores. Vamos mandar matar os pastores. Talvez não mata fisicamente, mas mata moralmente, mata psicologicamente, mata emocionalmente. Tem muitos pastores que estão por aí, mas já estão mortos emocional, mortos espirituais, mortos psicológicos. Quantos que o fogo de Deus usava poderosamente, mas hoje estão caídos nas drogas. Eu conheço um monte que o púlpito tremia com as suas pregações, as pessoas choravam com suas mensagens, o Espírito Santo sacudiam as pessoas, e muitos deles foram para a rua e morreram de tantos a drogas. Está aí para quem quiser ver, é só você pesquisar. Porque o alvo de Satanás é atinja os pastores. Atinja os pastores. O próprio Senhor Jesus disse: fere os pastores e as ovelhas se dispersarão. Satanás odeia homens de Deus, então vamos matar todos os homens, para que eles não sejam pastores. Senão daqui a pouco nós estamos dominados. Depois de 400 anos, Deus desce, cumprindo a sua promessa, e tira o povo de Israel do Egito. Tira o povo de Israel. Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão é o Deus de promessa. Fatos. Deus abriu uma estrada pelo deserto. Tinha mar na frente, Deus abriu o mar. Não tinha água, Deus abriu a rocha e deu água. Quando encontraram a água era amarga, não era potável, era imprópria para o consumo. Então Deus transformou essa água amarga, cheia de absinto, transformou em água potável para que o povo pudesse beber. Faltou carne no deserto, Deus mandou milhões e milhões de codornizes para o povo comer carne, e eles estavam com tanta vontade de comer carne que eles comeram carne, e quem colheu pouco colheu 200 codornizes para comer, e eles estavam com tanta vontade de comer carne, que pezinho de codorna começou a sair pelas narinas. Misericórdia. De tanta vontade de comer carne. Porque nós temos um Deus que mantém o seu povo. Se faltar alguma coisa, Deus faz brotar do chão.
Deus não deixa o seu povo na mão. Eu quero dizer uma coisa para você: esse Deus de promessa, Ele cumpre as suas promessas. Creia na promessa, Ele será lembrado o Deus de Abraão, o Deus da promessa e o Deus que cumpre as suas promessas. Aleluia, aleluia. Não desista, porque Ele é Deus de promessa. Então, Moisés, este será meu memorial. Lembra, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de promessa. Ele prometeu um filho a Abraão, deu o filho em época difícil, com 100 anos e com 90. Ele prometeu que tiraria o seu povo da escravidão e tirou. Ele diz que vai voltar e Ele vai voltar. Ele diz que vai dar um novo céu e a nova terra, e Ele vai nos dar. Ele disse que vai nos dar a vida eterna, e Ele já nos deu. Nós já estamos vivendo a vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Aleluia. Esse é o meu memorial. Me conheçam como o Deus de Abraão, o Deus que promete e cumpre. Agora eu quero que vocês me conheçam como o Deus de Isaac. Deus de Isaac. Deus de Isaac é o Deus de milagres. Primeiro que Isaac foi um milagre. Veio de um ventre estéril, e de uma mãe de 90 anos, e de um pai de 100 anos. Só que já é um milagre. Aí Abraão morre e Isaac vai peregrinar nas mesmas terras que o seu pai. Isaac, essa terra eu dei para o seu pai, e eu estou dando ela para os seus descendentes. Primeiro ele falou com Abraão: onde você pisar é terra dos seus descendentes. Agora vem o primeiro descendente, que é o seu filho Isaac. E ele fala, ele confirma a sua promessa a Abraão: onde você está pisando, o teu pai pisou. Então eu vou dar para os seus descendentes. Aí Isaac começou a peregrinar para Canaã. E aí ele chega num lugar, porque deserto, irmãos, não nasce nem grama. Não nasce nem grama, não nasce nada. Deserto é deserto. Aí o que aconteceu? Isaac, com o seu rebanho, com os seus servos, ele falou: meu pai abriu um poço aqui nesse lugar. Quando chegou lá, o poço estava tudo entulhado. Tudo entulhado. Ele reabre o poço, que foi entulhado pelos filisteus. E quando ele tira o entulho do poço, vem os filisteus e fala: esse poço é nosso. Aí Isaac falou: não quero briga não, vamos embora. Aí mais na frente tinha outro poço, que estava também entulhado pelos filisteus. Ele abre com seus servos outro poço. Por quê? Porque a riqueza de um homem, ela não consiste nos bens que ele possui, mas naquilo que ele é. Quem tinha um poço d'água nessa época era milionário. Milionário. Porque a água é vida. A água é vida. Então o que adianta ter milhões, mas não ter água para beber? Então quem tinha um poço era milionário. Era riquíssimo. Riquíssimo. E os filisteus não queriam a prosperidade dos descendentes de Abraão. Então todo poço que eles abriam, eles entulhavam. Eles entulhavam.
Havia um homem americano muito rico, muito rico. E a fazenda dele era a fazenda mais linda do vale. Mais linda e a maior fazenda. De vez em quando ele pegava o cavalo dele para correr as divisas da fazenda e tinha que sair de manhã e só voltar de tarde porque a fazenda era muito grande e ele tinha muitos funcionários. Daquela região americana ele era o homem mais rico. Aí um belo dia ele monta no seu cavalo, marchador, vamos pegar aqui o manga larga, que vai daquela marcha que a pessoa fica paradinha em cima dele, que nem desmancha o cabelo. Tão marcha bonita que é o manga larga marchador. Aí ele está lá. Aí depois ele saiu cedo. Quando chegou a hora do almoço, ele estava chegando e tinha um funcionário da sua fazenda assentado ao chão com a sua marmita aberta, que a esposa preparou em casa, falou aqui, olha, para você comer na hora do almoço, e se você quiser esquentar lá, esquenta, se não come frio, se mesmo que a gente acaba comendo frio, né? Não tem lugar às vezes para esquentar. Aí ele estava sentado, ele acabou de assentar-se, abriu a marmita e começou a dar graças, abaixou a cabeça, reclinou a cabeça, aí o fazendeiro aparece lá e diminui a marcha do cavalo e vem devagar, esperando ele fazer a oração dele. Enquanto ele está orando, ele vem chegando e para bem em frente. Logicamente que ele escutou o barulho do tropelo do cavalo, mas não abriu seus olhos porque ele estava pedindo a bênção de Deus para o alimento que ele vai ingerir. E o fazendeiro de cima do cavalo, dá para ver toda a marmita dele, tudo que tinha na marmita. E aí a gente poderia, na simplicidade do homem do campo, uma coisa que não faltava na marmita era o angu, né? Um ovinho, uma abóbora, né? Um feijãozinho. No meu tempo não faltava angu doce. Não sei se alguém aqui já comeu angu doce. Deixa eu ver meus amigos, deixa eu ver meus irmãos aí de angu doce aí. 1, 2, 3. Tem um grupinho aí. Experimente. Mamãe, faça angu doce para mim. O fazendeiro espera, olha a marmita dele. Quando ele termina a oração, o fazendeiro fala assim: você está agradecendo a Deus por isso aí? Por isso aí? Isso aí eu dou para os porcos. Isso aí os que cuidam dos porcos lá na fazenda, eles dão para os porcos e você está agradecendo a Deus por isso aí? Ele falou, Deus tem sido muito generoso para comigo. Aí eles começaram a conversar. Como a esposa dele era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele falou assim, olha, depois de uma conversa, de um bate-papo, ele comendo aquele angu com a abóbora, o ovo frito. Aí ele falou, olha, essa noite a minha esposa teve um sonho. Ela teve um sonho, e o sonho dela dizia que o homem mais rico do vale iria morrer. Aí ele dá uma parada, pensa nos fazendeiros vizinhos. O homem mais rico do vale sou eu. Tchau para você. Esporou o cavalo, foi para casa, correu para casa. Mulher, liga para o doutor do coração. Liga para o doutor do coração. Não, para que ligar? Você está bem? Não, liga para o doutor do coração. Aí chamou o médico veio, aí olhou, falou assim, examinou o coração, seu coração está muito bom. Não, doutor, olha direito, que ele estava preocupado com o sonho, que o homem mais rico do vale ia morrer naquela noite, e segundo ele era o mais rico do vale.
Olha, doutor, meu coração dá toda hora. Ora, não, já está bem, rapaz, está tudo legal. As suas artérias já estão circulando bem, os batimentos estão normal. Não, doutor, examina direito. Aí examinou, ficou um tempão, falou, agora eu vou embora. Não, doutor, você não vai embora, você vai passar a noite aqui na minha casa. Você vai passar a noite aqui na minha casa. Você não vai embora, não. O senhor só vai embora amanhã de manhã. Aí passou, o médico falou, mas por que isso aí? Eu falei, não, eu quero que o senhor fique aqui. Porque ele estava preocupado com o sonho. Aí quando o dia amanheceu, ele respirou aliviado. Aí bateram lá na porta da fazenda. O funcionário veio, abriu, falou, olha aqui, sou fulano. Mandaram eu vir aqui para avisar o senhor que aquele empregado do senhor faleceu essa noite. Sabe quem que era? Aquele que estava agradecendo a Deus pela marmita. Sabe por quê? Porque ele era o mais rico do vale. Aleluia! Quem tem Jesus tem tudo. 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 Quem não tem Jesus não tem nada. Ele falou, mas o sonho da mulher dele está errado. O homem mais rico do vale sou eu. Mas ele olhou a riqueza de um modo material. E a riqueza não consiste nos bens que alguém possua, mas naquilo que ele é. Abraão venceu porque ele era chamado o amigo de Deus. Agora Isaac estava aqui peregrinando na mesma terra que o seu pai, desentulhando os poços que os filisteus haviam entulhado, porque não queriam o seu progresso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando eles chegavam, Isaac não brigava. Ah, vocês querem ficar com o poço? Agora que está limpo? Então pode ficar, vamos abrir outro. Aí agora ele tem que fazer um poço, porque os poços entulhados foram tudo desentulhados e os filisteus tomaram tudo. Tomaram tudo. Isso em Gerar. Gerar era a principal cidade dos filisteus. E aí ele começa a cavar um outro poço com os seus funcionários. Eu vou te dar o texto aqui. Gênesis 26, 19. Quando ele começa a cavar esse poço, olha o que deu, olha o que ele achou aí, presta atenção agora. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de quê? Aleluia! Vamos falar junto? Um poço de quê? Aleluia! Ele não brigou pelo poço de água parada. Tem gente brigando por coisa mínima, por coisa pouquinha. Briga com a irmã porque saiu com a sua roupa. Briga com a sua irmã porque usou o seu batom. Briga com a irmã porque usou o seu brinco. Lá em casa era uma disputa da calça de um e de outro. Quem pegava a calça primeiro saía de casa, porque só tinha uma calça para 4 jovens. Às vezes alguém briga por coisas sem valor. Se você deixa para os filisteus, porque Deus vai te dar um poço de águas vivas. Aleluia! Sabe o que é poço de água viva? Vou mostrar para você. Na casa da minha avó, quando a gente visitava ela pequenininha assim, olha, a gente era moleque, a gente chegava lá na minha avó, ela tinha até na sala ela fez de um botiquim ali, onde ela vendia as cocadinhas dela, vendia as balinhas dela, e a gente chegava lá, tinha um poço nos fundos. O poço tinha 2, 3 metros, mas o poço jorrava água sem parar, que saía pelas bordas, ele jogava água para fora. Isso é poço de águas vivas.
Você pode jogar um lixo lá, ele não aceita o lixo, ele joga o lixo para fora. Aleluia! Jesus disse, aleluia! Vamos ver o que Jesus disse. Aleluia! Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do seu ventre vai jorrar não um poço, mas um rio de águas vivas. Aleluia! 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 Poço de águas vivas vai jorrar do seu ventre. Se Satanás, se os filisteus tentar entulhar o seu poço, a água viva vai jogar para fora o lixo. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ser lembrado como Deus de milagres. Milagre na sua vida. Milagre na sua casa. E eu quero dizer uma coisa para você. Sabe quanto que Isaac colheu neste mesmo ano? Época de seca. Sabe quanto ele colheu? 100 por 1. O que significa isso? Se eu plantar uma espiga de milho, eu vou colher 100 espigas de milho. Daquela espiga eu vou colher 100. Se eu plantei 100, eu vou colher 100 vezes 100, 10.000. Se eu plantar 1 grão de milho, eu vou colher 100 grãos. Isso quer dizer 100 por 1. E a Bíblia diz que lá, nessa época, ele colheu 100 por 1. No deserto. Sabe por quê? Porque o Deus de Isaac é o Deus de milagres. Esse será meu memorial. Conheça-me por Deus de Isaac, porque eu vou fazer milagres na sua vida. Eu vou fazer milagre na sua casa. Eu vou levantar os abatidos. Eu vou curar os enfermos. Eu vou ressuscitar os mortos espirituais, os mortos psicológicos, os mortos emocionais. Eu vou ressuscitar. Eu vou transformar. Eu vou abençoar a sua casa. Porque filisteu aqui não falta para entulhar poços. Às vezes você está cheio do Espírito Santo, então não se apavore com isso, porque a unção atrai inimigo. A unção atrai inimigo. Quando eles viram que Isaac achou o poço de águas vivas, eles partiram para lá para tomar o poço também de águas vivas. Aí, sabe o que Isaac fez? Então pode ficar com o poço de águas vivas também. Pode ficar com ele também. Porque Deus vai me dar mais outro lá na frente. Sabe por quê? Porque o Deus de Isaac é Deus de milagres. Não brigue por coisa pequena. Porque nosso Deus é Deus de milagres. Eu também quero ser conhecido pelo Deus de Jacó. Eu não te dei o significado do nome Isaac. Isaac no hebraico significa luta. Luta. A vida dele inteira foi uma luta. Desentulhar poço e os filisteus vinham entulhar. Desentulhar poço e os filisteus vinham tomar. Era uma luta constante. Quantos filisteus estão rodeando a sua vida? Você faz uma coisa e quer entulhar. Você está feliz e ele quer tirar sua felicidade. Você está feliz no casamento, ele quer destruir o seu casamento. Tudo que você faz de bom, ele quer destruir, ele quer te tomar. Nós estamos num mundo de filisteus, de entulhadores de poços, de tomadores de poços. Mas quanto mais
nós cremos e confiamos no Deus de Isaac, o Deus de milagres. Deixa lá o poço para ele, que Deus vai te dar muito mais poços de águas vivas pela frente. Aleluia! Porque o Deus de Isaac é o Deus de milagres. Eu também serei conhecido por Deus de Jacó. O nome Jacó, no hebraico, significa suplantador, é enganador. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão, enganou sua família. O nome dele era enganador. Mas tudo que nessa terra o homem planta, ele colhe. A sua mãe mandou para que ele fosse para a casa do seu tio, porque depois de ter enganado o seu irmão disse: eu vou matar Jacó. Assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Assim que Isaac morrer, eu vou matar Jacó, porque ele era gêmeos com Esaú. Esaú era o primogênito, Jacó veio atrás, mas eles já brigavam no ventre. As crianças já brigavam no ventre. A mãe olhava, um dando soco, sentia na pele, um dando soco no outro, disputado. Ela falou: o que está acontecendo ali? Aí alguém falou: são duas nações que estão aí no seu ventre, e eles vão brigar para sempre. Eles vão brigar para sempre. Os filhos de Esaú são os árabes. Até hoje eles brigam com Israel, filho de Jacó, descendente das 12 tribos de Israel. Até hoje eles estão brigando com Israel, porque seriam duas nações, mas só que Esaú era o primogênito com direito à bênção da primogenitura. Mas só que tem uma coisa: o suplantador, o enganador, sabe como é que ele nasceu? Ele nasceu já segurando o pezinho do irmão. Eu não te deixarei, eu não te deixarei. Você já pensou o médico quando vai, a mãe está dando a luz lá, aí já nasce um e o outro já vê a mãozinha assim, aparece, em vez da cabeça tá aparecendo, já vem uma mãozinha apertando, segurando o calcanhar do outro lá. Foi assim que eles nasceram. E aconteceu briga direto naquela casa. Porque Esaú se tornou caçador e Jacó se tornou doméstico. E a briga era constante, porque o seu pai amava a caça de Esaú e a mãe amava a ajuda de Jacó. Jacó, vai lavar os pratos. Pode deixar, mamãe, bora lá. Jacó, varre o terreiro. Pode deixar, mãe, bora varrer. O pai chegava e dizia: ô, traz uma caça para mim. Pode deixar, pai. Então a família estava dividida, porque um amava o outro e o outro amava o outro. Casa não pode estar assim. Os pais devem amar os filhos igual. Deve haver justiça. Por isso que a família de Isaac, ela desmoronou, exatamente porque um tinha preferência pelo outro. A mãe tinha preferência por um, o pai tinha preferência para o outro. Não, os pais devem tratar igual. Ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que muitos estão aí hoje sofrendo emocionalmente, psicologicamente, porque minha mãe sempre preferiu a outra minha irmã, dizendo que ela era isso, obediente, fazia isso. Ela dava um sapato caro para minha irmã e para mim ela dava um chinelo havaiana. A comida dela era 2, 3 ovos estrelados. E para mim era ovo de codorna. Tinha preferência. E você sabe que a pessoa cresce com problemas emocionais quando há essas preferências paterna e materna? A pessoa não sabe o que pode acontecer lá na frente. É o que aconteceu aqui com essa família. Ela desintegrou. Aí chegou, quando o pai morreu, a mãe falou assim: some, vai para casa do seu tio, meu irmão Labão.
e lá fica lá até passar a fúria do seu irmão. Aí ele foi para lá. Chegou lá, ele trabalhou, e tudo que ele enganou seu pai, enganou seu irmão, o tio dele enganou e passou a perna nele. Mudou 10 vezes o salário dele. No dia do casamento dele, ele casou com uma, o pai deu outra. Recebendo a colheita daquilo que plantou. Plantar não é obrigado, mas colher é uma obrigação. Tudo que o homem plantar, também ele ceifará. Então agora, Jacó, como que era Deus conhecido, Deus de Jacó? Então, Jacó, depois de 20 anos, com uma multidão, servos, filhos, 12 filhos, ele resolve voltar para casa, encontrar seu irmão, mas ele não sabia se o seu irmão estava furioso com ele e ainda estava conservando o ódio no seu coração para matá-lo, porque o veneno do ódio, ele dura muito, porque tem pessoas que são alimentadas pelo ódio. Ela vai alimentando o ódio, e ela vai destruindo o seu interior, ela vai destruindo o seu psicológico, ela vai destruindo o seu emocional, porque ela está conservando o veneno do ódio e doido para vingar-se. E Jacó não sabia se o irmão já tinha passado o veneno. Então ele preparou um grande presente para o seu irmão na volta para casa. E aí, quando chega a hora de encontrar-se com o irmão, ele manda todo mundo embora. Fala, pode todo mundo passar. Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. Porque eu fiz muita coisa. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. É maravilhoso quando a pessoa para e reflete a sua vida e fala assim, quantas coisas erradas eu fiz. Senhor, é hora de parar. É hora de eu recomeçar. Porque isso vai me levar à destruição. É hora de eu acertar. Aí ele passa, manda todo mundo embora. Filhos, esposas, servos, criação, vai embora que eu quero ficar sozinho. Aí ele atravessou o vale e se embrenhou no vale de Jaboque. Ficou sozinho lá e começou a falar, Deus, eu enganei meu pai, eu enganei meu irmão, eu sei que eu fui enganado pelo meu tio, mas agora, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Que o Senhor me perdoe tudo que eu fiz. Aí um baita anjo vem ao seu encontro. Aquele grande homem era um anjo que Deus havia enviado ali no vale de Jaboque. Quando o anjo se aproximou dele, ele agarrou no anjo. Ele segurou o anjo e falou, eu não te deixarei embora enquanto você não me abençoar. O anjo, me solte, não, eu não te deixarei enquanto não ser abençoado. E ele segurou o anjo a noite inteira, e o anjo tentando escapar e não conseguia, ele travado. Aí, quando o dia estava amanhecendo, o anjo toca no nervo da perna, tocou no nervo da perna, aí ele sente a dor e solta, o anjo se afasta. Mas aquele não era um anjo comum, era o anjo do Senhor. Aí o anjo diz assim, qual é o teu nome? Ele diz, Jacó é o meu nome. Enganador é o meu nome. Suplantador é o meu nome. Como é que você é conhecido?
aí na sua casa, no seu carro, no seu sítio, como é que você é conhecido? Um homem direito, um homem de palavra, um homem de família, uma esposa honesta, uma pessoa que não mente. Como é que você é conhecido? Qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Pois eu quero dizer uma coisa para você. O seu nome não será mais Jacó. O seu nome não será mais enganador. O seu nome não será mais suplantador. Mas o seu nome será Israel. Aleluia! Aleluia! O seu nome será Israel. Israel quer dizer príncipe. Olha a diferença de suplantador, de enganador para príncipe. Aleluia! Porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Olha, tem coisas que nós temos que lutar. Tem coisas ruins da nossa vida que nós temos que lutar. E lutar para tirar, vencer o vício, lutar contra o vício, lutar contra a mentira, lutar contra o engano, lutar contra a falsidade, mas nós precisamos lutar, e nessa luta você vai vencer, e o seu nome será agora não mais suplantador, não mais enganador, mas será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Deus quer ser conhecido? Deus de Jacó. Deus de Jacó é aquele que transforma. Aleluia. Não tenha medo. Eu quero dizer para quem me assiste pela rede social: pastor, eu estou enfiado nas drogas. Deus pode mudar tudo para você. Não importa onde você está enfiado. Você pode estar no fundo do poço agora. Deus te tira do fundo do poço, porque Ele transforma vidas. Ele muda vidas. Ele transforma vidas. Ele muda a sua história. Mas eu sou o pior homem. Eu não vou me ater aqui, mas um dos homens mais terríveis, perseguidor da igreja no começo, Saulo. E ele foi para Damasco para prender os irmãos da igreja primitiva. E no meio do caminho, Jesus apareceu para ele, para aquele homem que falava 5 idiomas. Para aquele homem que tinha uma carta em branco nas mãos para prender e fazer os homens e mulheres de Deus blasfemar, trazer eles acorrentados, arrastados nos seus cavalos. Mas aquele homem teve um encontro com Jesus, e Jesus mudou a sua vida, e de Saulo ele foi transformado em Paulo, o grande pastor, o grande missionário, aquele que fundou várias igrejas pela Europa. Deus muda a vida. O Deus de Jacó é o Deus que transforma. Não importa se o corpo da pessoa está cheio de drogas, Deus limpa, Deus tira. Não importa se a cabeça da pessoa, a mente da pessoa é um poço entulhado de lixo pelos filisteus. Ao entrar Jesus na sua vida, Ele muda a sua história, Ele muda a sua mente, Ele muda os seus pensamentos, Ele muda a sua história. Porque o Deus de Jacó é o Deus que muda. Já estou indo para os finalmente. Agora Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 17... até o 19 e 2:9 está escrito: não foste com ouro. Olha lá, olha, deixa eu ver aqui. Já está no versículo 1:17.
E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro, prata ou ouro, que fostes comprados ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Em João 1,14 diz lá: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E o Verbo, volte por gentileza, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele se fez homem e desceu até nós. É por isso que Pedro aqui, ele faz a referência, que eu leio novamente para você: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Pedro está aqui lembrando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que agora esse Deus se fez homem e nos comprou com o seu sangue e nos fez povo seu, nação santa, povo eleito, povo adquirido. Somos propriedade de Deus, segundo Pedro. Aleluia. 1 Pedro 2,9. Já estão indo para isso finalmente. Oh, glória! Tem misericórdia, Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, Ele não é só Deus de Jacó, não é só Deus de Abraão, não é só Deus de Isaac, não é só Deus de Jacó, mas agora Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, porque Ele nos comprou, agora nós fazemos parte da vida dEle, somos dEle, para Ele e por Ele. Aleluia! E Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Ele é o mesmo ontem, filho pai de Abraão, Ele é o mesmo ontem, pai de Isaac, Ele é o mesmo ontem, Deus de Jacó, Ele é o mesmo hoje e o será para sempre. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E Ele é o Deus de hoje, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, e será o nosso Deus para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Não há outro Deus além dele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual devemos adorar. E eu já encerro. João 18, 6. Quando foram prender Jesus no Getsemane, presta atenção nisso agora, eu vou ler para você e eu encerro. Quando, pois, lhes disse, os soldados chegaram lá, só João registrou isso. O soldado chegou lá no Getsemane, onde Jesus estava com seus discípulos, e aí eles perguntaram: quem é Jesus Nazareno? Só João registrou isso aí. Quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quem é que disse, eu sou ou sou eu? Lá
no texto que nós lemos, no contexto que nós lemos de Gênesis 3:15. No contexto ali, Moisés fala assim: quando me perguntarem é o seu nome, o que eu vou dizer? Você vai dizer que eu sou, te enviou a voz. Agora, o eu sou está ali no Getsêmani. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Sou eu. O que aconteceu com eles? Eles recuam e caem, porque Jesus é o grande Deus. Jesus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o meu Deus, é o Deus da igreja, é o maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus abençoe, vamos parar. Em nome de Jesus, fiquemos em pé. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, adore ao Senhor agora, adore ao Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado aí: Ele é o seu Deus, Ele é meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, pastores, Ele é o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus, é o Deus da igreja. Ninguém pode tocar na igreja, que é a menina dos olhos de Deus. Aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia.